Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Nabile, de volta com mais um vídeo de aporte, o terceiro aporte do mês de junho, e nesse aporte a gente vai injetar o valor de R$ 3.230,74 na carteira de investimentos. Mas antes da gente mergulhar lá nos detalhes do aporte que eu fiz e que eu comprei, mas antes de mergulhar nos detalhes do aporte dessa semana, eu já peço para você, se não é inscrito no canal, dá uma olhadinha lá e se inscreve para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana. Deixa aquele like para fortalecer e vamos lá conferir o conteúdo. Então aqui já com o site do Investidor 10 aberto e a carteira de investimento aqui para que vocês consigam ver, a gente vai falar um pouquinho sobre essa semana que foi muito movimentada tanto para o cenário econômico quanto financeiro mundial e no Brasil também, até por conta da questão da guerra dos Estados Unidos com o Irã. Só que agora parece que temporariamente aí foi resolvido. Vamos acompanhar para tentar entender o que vai acontecer, mas como eu sempre trago aqui as informações mais relevantes da semana, vou passar algumas aqui para vocês. No Brasil, gente, a questão da projeção da inflação continua em trajetórias de queda, então os juros futuros aí continuam dando indícios de que a Selic deve diminuir, talvez ainda não esse ano, mas ano que vem as coisas devem começar a melhorar na questão de juros para o país, então o mercado financeiro reduziu essa questão da expectativa do IPCA de 2025 para 5,24. Isso vai movimentar bastante os mercados e também vai mexer com os nossos investimentos. Então, por isso que é sempre importante para nós investidores estar de olho nisso. Já o dólar, por sua vez, tem a previsão de fechar em 2025 na casa dos R$ 5,72. Então, mostra essa tendência de desvalorização em relação às projeções anteriores. Já o setor do varejo apresenta um cenário mais otimista, com as companhias registrando performance positiva na bolsa em maio. Então, isso, gente, deve sim nos ajudar aí com um cenário macroeconômico mais favorável. O fechamento da curva de juros vai incentivar o mercado de trabalho que vai reaquecendo novamente. Então, com esse fechamento da queda de juros, isso deve impulsionar bastante o consumo, então deve fazer com que a economia aí comece a girar novamente. Mas com todo esse cenário aqui em mente que eu trouxe para vocês, vamos dar uma olhadinha então agora na carteira aqui de investimentos. Atualmente, gente, o patrimônio da carteira está na casa dos 131.493 e o valor investido é de R$ 136.144,41, tá? Lembrando que eu sempre falo que esse valor é todo o valor que eu tirei do meu bolso e investi, mas, gente, desconta aí até porque foi um inscrito que me perguntou isso, eu achei muito interessante, porque eu não tinha parado para pensar por esse ponto. Desse valor aí de 136 mil, vocês descontem o valor aqui de 12.073, que é o valor de dividendos, então daí dá para saber quanto realmente eu tirei do meu bolso, o restante são dividendos, beleza? Então, esclarecido esse ponto, hoje a variação da carteira ela está em 3,42%, que representa aqui cerca de R$ 4.651,11 de desvalorização, tá, gente? No entanto, a rentabilidade desde que eu comecei a investir é de 27,18, que mostra que o mais importante é o pensamento no longo prazo e também a diversificação, porque muitas vezes o resultado da carteira no momento pode não estar bom, mas no conjunto total, desde quando você começou a investir, pode sim estar positivo. E isso não é algo necessariamente ruim. Então, a composição da carteira aqui, gente, ela tá bem diversificada, tá? A maior parte está investida em renda variável, como vocês já sabem, cerca de 92,67% da minha carteira está em renda variável. E o restante está lá em Tesouro Direto, 7,33%. Hoje a gente tem aqui a porcentagem de 52,17% em fundos imobiliários. Essa porcentagem já foi muito maior. Agora eu estou diminuindo porque estou fazendo muito aporte em ações, porque está com grandes oportunidades, então não posso deixar passar disso, né? Até parei um pouco de aportar em fundos imobiliários por enquanto, mesmo com eles estando descontados e gerando renda passiva todos os meses, eu não posso deixar aí de
tentar diversificar minha carteira ao máximo, tá? Então, como as ações estão dando oportunidade, é exatamente o que eu estou fazendo. A porcentagem de ações aqui vem aumentando bastante. Hoje a gente está com 33,43% da carteira e 6,48% em renda fixa, 5,73% em ETF internacional e 2,19% em criptomoedas. E por que eu prezo, gente, tanto a questão da diversificação? Ela é fundamental para mitigar os riscos e buscar diferentes fontes de rentabilidade. Então, quando um ativo está negativo, outro ativo pode estar positivo. Então, quando um ativo custa caro, outro ativo pode estar barato. Então, acaba surgindo sempre oportunidade para eu alocar mais o meu capital e tentar aí galgar uma maior rentabilidade para a carteira. Então, eu consigo aproveitar essas oportunidades em cada classe de ativos. Então, agora vamos dar uma olhadinha aqui na questão das ações. Hoje a minha carteira tem 7 ativos, toda, gente, com empresas sólidas e a maioria em seu setor perene. A única que eu tenho aqui de commodity é a Vale, o restante são todas elas setores perenes e todas focadas em serem pagadoras de dividendos. Essa é uma estratégia minha particular. Tem pessoas que focam em empresas de crescimento e tá tudo bem, gente. Isso vai de perfil de investidor. O meu é esse. Então vamos começar falando aqui pelo Banco do Brasil. Atualmente o Banco do Brasil tem uma variação negativa de 10,23%, uma rentabilidade positiva de 25,81%. O Banco do Brasil, como você já sabe, é um dos maiores bancos aí do país, com a forte atuação na questão do agronegócio e também tem uma política de dividendos muito robusta. Então é por isso que muitos investidores gostam do Banco do Brasil, inclusive é uma das queridinhas aí da maioria dos investidores, tá? A questão da solidez e também da diversificação das operações que eles fazem é um pilar muito importante para a carteira e por isso muitos investidores se sentem seguros em investir no Banco do Brasil. A segunda empresa que eu tenho aqui também, gente, é a Vale, com uma variação negativa hoje de 4,43% e uma rentabilidade negativa de 5,60%. A Vale, como todo mundo já sabe, ela é uma das maiores mineradoras do mundo. Para quem não conhece, ela é líder na produção do minério de ferro. Então, apesar da recente volatilidade por conta das incertezas da China e dos preços altos que as commodities vêm tendo, gente, é que ela vem apresentando essa queda, tá? Essa queda ela tem um motivo e eu estou explicando isso aqui para vocês já. Mas isso não deixa a Vale de fora de ter fundamentos sólidos e também de ser exportadora relevante, se beneficiando da alta do dólar. Então, quanto mais alto for o dólar, mais a Vale vai se beneficiar disso. Depois a gente tem aqui a questão da Itaúsa, tá? Para quem não sabe, a Itaúsa hoje ela está aqui com a variação positiva de 9,80, uma rentabilidade de 32,15 na carteira. A Itaúsa ela é a hold de investimentos que detém várias participações em grandes empresas do grupo Itaú. Então tem a Alpargatas, tem a Dexco, que é tipo piso, né? Piso, azulejo, essas coisas para quem não conhece. E ela tem uma forma diversificada de investir em diferentes setores da economia, com foco em empresas líderes de mercado e que também agregam valor para a empresa. Então, a Itaúsa em si, ela já é bem diversificada em vários setores aí da economia. Depois a gente veio aqui com o Klabin, hoje com uma variação negativa de 6,36%, uma rentabilidade, a menor rentabilidade da carteira é a Klabin de 0,66%, então é uma rentabilidade praticamente nula, tá? Mas mesmo assim, gente, a Klabin ela ainda continua sendo uma produtora e uma exportadora de papéis, de embalagem, celulose, a maior do Brasil, tá? Para quem não sabe. E a atuação dela não é só no Brasil, ela é global. Então a demanda, gente, é sempre crescente pela questão de que ela produz embalagens aí que todo mundo usa. Então a empresa ela tem sim um histórico de expansão e de inovação. Então eu acredito sim na Klabin no longo prazo. Gente, se a minha voz estiver muito esquisita, muito fanha, eu tô gripada, tá? Vai sair meio cagado o áudio aqui, mas fiquem tranquilos, tá bom? Logo eu melhoro, mas se sair esquisito o áudio aí, vocês não achem estranho, tá? Depois temos aqui a questão da Sanepar. Hoje ela tá com uma variação positiva aqui
gigantesca de 52,46% e com uma rentabilidade de 26,92%. Vai saber onde a Sanepar vai parar, né, gente? Meu preço médio foi ali a R$ 5,09 e hoje ela está custando R$ 7,76, né? Sanepar aí tá voando. E a Sanepar, gente, ela é a Companhia de Saneamento do Paraná, para quem não sabe. Ela tem essa questão do setor que eu considero um setor perene mais defensivo, porque é resiliente, mesmo com crises e com tantas coisas que podem acontecer como recessão, as pessoas não vão deixar de pagar sua conta de água e nem vão deixar de utilizar a água, não é mesmo? Então, considerando tudo isso, para mim, ela é uma empresa bem resiliente, ela tem as receitas previsíveis, mas muita gente acaba não gostando porque ela paga dividendos uma vez por ano, o que não me importa muito. Depois a gente tem aqui também a Taesa, que hoje está com uma variação negativa de 0,05% e uma rentabilidade de 18,88%. A Taesa ela é uma das maiores empresas de transmissão elétrica de energia no Brasil, tá? O modelo dela é baseado em contratos de longo prazo. Gente, eu li uma notícia recentemente que ela reforçou o compromisso, né, de distribuir de 90% até 100% do lucro líquido regulatório a partir do ano de 2025, no caso esse ano, que é uma excelente notícia para nós acionistas. Vamos ver se a empresa realmente vai cumprir essa promessa aí que eles fizeram. Logo depois a gente tem por último aqui a BB Seguridade, tá com a variação positiva de 5,20% e uma rentabilidade de 26,66%. E eu nem preciso aqui apresentar a BB Seguridade, né, que é a seguradora do Banco do Brasil e que se beneficia da questão do crescimento do mercado de seguros no país, principalmente com a alta de juros, eles acabam pegando todo esse valor que eles recebem aplicando, fazendo aplicações financeiras, o que rende aí muito lucro para a empresa também. E vamos lá agora falar um pouquinho sobre a questão dos fundos imobiliários. Vamos dar uma olhadinha na carteira de fundos imobiliários hoje com 10 ativos. E a minha carteira de fundos imobiliários, gente, eu tentei fazer uma diversificação aqui nos setores de fundos imobiliários, buscando justamente proteção e a questão da renda passiva. Então eu tenho aqui vários tipos de fundos imobiliários. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas o importante para mim é a diversificação e eles acabam trazendo aí bons dividendos para mim todos os meses. Hoje eu tenho o valor alocado ali de R$ 68.600 nessa carteira de fundos imobiliários com uma variação negativa de 6,52%, mais uma rentabilidade positiva de 20,98%. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos fundos imobiliários. Eu tenho KNRI, como vocês conseguem ver, hoje ele está aqui com uma variação negativa de 5,42, desculpa, e a rentabilidade de 11,07. Na verdade, se vocês verem aqui na minha carteira de fundos imobiliários, todos eles estão com uma rentabilidade positiva, só o HGBS que não, mas também está com 0,49% ali negativo. E a gente está somente com uma variação negativa de alguns fundos imobiliários, dois aqui já estão se recuperando, como o RMXRF11 e o KNSC11, mas começando aqui pelo KNRI, gente, ele é um fundo imobiliário aí com imóveis em escritórios e galpões logísticos. Então eu gosto porque ele tem essa forma híbrida, tanto que vocês podem ver aqui que ele é classificado no segmento como híbrido, justamente por ter esses dois setores juntos no mesmo fundo imobiliário. E recentemente ele fez aí uma distribuição do pagamento de cotas de R$ 1 por cota. Tem sido muito bom para mim, tá? E eu tenho hoje 73 cotas dele. Depois eu tenho aqui o HGBS com 500 cotas. Ele é um fundo de shopping, como vocês já sabem, muitas pessoas sabem, e ele vem pagando aí dividendos de 0,16 centavos por cota, porque ele teve o desdobramento, né? Como vocês já sabem aí. Acredito que nos próximos meses aí, recuperando a questão da Selic, ela vindo baixando, deve movimentar o mercado varejista e esses fundos de shopping e varejo com certeza vão se beneficiar com tudo isso. Depois a gente tem aqui a questão do HGLG hoje com 60 cotas e ele é um fundo que tem
três setores aqui, eles trabalham com logístico, indústria e galpões, como está classificado ali, da questão do crescimento do e-commerce, como eu já falei aqui para vocês, que é um setor que eu acredito bastante que deve crescer absurdamente aí nos próximos anos. Depois a gente tem o ALZR, que também é híbrido. Hoje ele está aqui com uma rentabilidade de 8,83% negativa. Eu tenho 920 cotas. Ele é um fundo muito bom. Ele tem, incluindo alguns data centers e também agências bancárias. Ele tem uma diversificação aí nos ativos que é bem legal. Depois a gente tem aqui para baixo XPLG. Eu tenho 91 cotas e a variação de 8,07% negativo. E também ele é focado em galpões logísticos, mas ele tem um portfólio muito robusto aí, bem localizado, atendendo a questão dessa crescente demanda aí logística do país. Temos BISC 11, que é um fundo de shopping que eu gosto bastante, muita gente também não gosta, mas para mim é um bom fundo. Eu tenho 63 cotas com a variação negativa de 11,56. Logo depois eu tenho aqui o BGIR, que é um fundo de papel, então ele é um fundo de recebíveis imobiliários, ele tem CRIs dentro da carteira dele, por isso eu tenho uma menor exposição nele. Eu gosto mais de fundos de tijolos, porque para mim eles oferecem uma maior segurança, mas eu não vou deixar de ter fundos de papéis porque traz uma maior rentabilidade, então eu tento mesclar os dois, mas realmente eu preciso aumentar muito ainda a minha porcentagem em fundos de papéis. Depois eu tenho aqui o MXRF11, que é o grande queridinho aí de todo mundo praticamente, quase todo mundo tem ele na carteira. Eu tenho 202 cotas, uma variação positiva de 1,42. E depois o KNSC aqui também bem conhecido, com 168 cotas, uma variação positiva de 2,81. Depois a gente tem aqui mais para baixo o Bitcoin, sem grandes novidades. O Bitcoin ele está com uma rentabilidade de 21,57, uma variação positiva de 16,83%, impulsionada justamente por essa questão dos fatores macroeconômicos. Então isso mostra a força do mercado cripto, que eu estou achando super interessante, e ele tem sido uma classe de ativos aí emergente com alto potencial de valorização. Então, com uma maior volatilidade, vocês sabem disso, por isso que eu tenho pouco dinheiro alocado. ETFs, eu tenho R$ 7.531 investido, uma variação positiva de 7,59% e uma rentabilidade de 5 BO, gente. Ele tá com uma rentabilidade muito boa, como vocês já sabem, ele representa aí as 500 maiores empresas aqui dos Estados Unidos. E o ETF ele tem tido um bom desempenho, principalmente nessa última semana. Ele anunciou a sua próxima distribuição de dividendos aqui, reforçando que a estratégia de exposição no mercado internacional realmente traz muitos frutos. Depois eu vou fazer um vídeo aqui já com o fechamento dos dividendos desse mês de junho, e já garanto para vocês que foi surpreendente. Eu recebi um valor que eu não estava esperando. E por último, nós temos aqui o Tesouro Direto. Eu estou investido nele 8.527, uma variação negativa de 2,37, uma rentabilidade de 3,74% negativa. Então eu tenho o IPCA aqui 2045, que está com a rentabilidade negativa de 3,19%. Esse IPCA aqui, gente, ele é atrelado à inflação, como eu já expliquei em vários vídeos aqui, então ele é ideal para proteger justamente o poder de compra no longo prazo. Mas o meu alvo fundamental aqui, além de diversificar a carteira, é tentar ganhar na marcação ao mercado mais aí à frente, quando a taxa de juros começar a cair. Depois a gente tem o título prefixado 2032, que ele está oferecendo aqui uma variação positiva de 1,90. Eu tenho 813, não muito investido nele, eu tenho pouco valor, mas que também ele acaba trazendo uma previsibilidade de retorno investido. Então eu peguei aqui algumas taxas bem legais, só que agora, como a taxa de juros está caindo, eu estou comprando mais bem pouco. Eu acredito que tem outras coisas mais interessantes aí para estar comprando, mas já está aqui adicionado na carteira. E por último, IPCA 2040, que eu vinha comprando há mais tempo, e que aqui R$ 690,53. E vamos lá agora conferir os aportes, que eu já falei demais aqui para vocês. Então agora vamos para o que de fato interessa, que vocês estão assistindo o vídeo aqui para saber para onde foi esse aporte, gente. E esse aporte de mais de R$ 3.000 aqui que eu falei para vocês, eu decidi concentrar eles todos, esses recursos, em ações. Eu até já dei o spoiler aqui no começo do vídeo, então eu estou aproveitando essas oportunidades que eu estou achando realmente aí sensacionais. Então eu
investi em 3 empresas e eu vou mostrar para vocês aqui os valores, tá. Vou deixar aqui do lado já o saldo lá da conta do Nubank e depois eu vou deixar aqui passando as compras que eu fiz enquanto eu vou explicando por que que eu comprei. Então, gente, a primeira empresa que vai entrar aqui para a carteira hoje é a Vale, que apesar dela estar enfrentando sim alguns momentos difíceis por conta do mercado de commodities e também da questão da economia chinesa, ainda assim eu acredito que a Vale, sendo a gigante que ela é e tendo os fundamentos que ela tem, eu acredito que o preço do papel atual dela é uma grande oportunidade para eu acumular mais ações e assim no médio e longo prazo conseguir aí a valorização do papel e também mais dividendos para minha carteira com maior yield. Então, por isso a Vale está entrando na carteira hoje. Já a segunda empresa que a gente tem agora é Klabin. A Klabin também, ela é líder no setor de papel e celulose, como eu já expliquei aqui para vocês. E como ela tem essa forte atuação tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, eu acredito na questão da expansão da Klabin e também na capacidade dela de inovação. Então, eu acompanho essas empresas bem de perto que eu tenho na minha carteira e por isso eu estou decidindo investir hoje na Klabin, apesar daquele resultado que eu mostrei para vocês da pouca valorização dela, quase nula, na verdade. Mas mesmo assim, para mim, ela continua sendo uma empresa ótima e eu vou aumentar minha posição nela fazendo um preço médio mais atrativo, até por conta do desconto que ela está hoje, e assim eu consigo aí um ativo de mais qualidade para minha carteira e com grandes expectativas no futuro. Se não me atender nas expectativas que eu tenho daqui 3 ou 4 anos, pode ser que ela saia da carteira, mas eu prefiro esperar por enquanto e continuar investindo nela. E a última empresa a entrar na carteira é óbvio, né, gente, que é o Banco do Brasil. Você já deve estar até enjoados de ver eu colocar Banco no Brasil na carteira, mas eu não posso deixar de colocar essa ação que está com preço tão bom e tão descontado. Então, com essa variação negativa que ela está hoje, gente, realmente ela me permite comprar um ativo de qualidade e conseguir ter mais ações e receber um dividend yield aí muito melhor, principalmente no longo prazo. Então, com certeza, a Banco do Brasil vai entrar na carteira hoje. E por que que eu decidi seguir essa estratégia de colocar somente 3 empresas nesse aporte? Justamente para concentrar o meu aporte em ações com a variação que estão negativas em busca, gente, de otimizar o meu preço médio de compra e também de apostar na recuperação de potencial de valorização desses papéis no futuro, além, é lógico, da multiplicação aí dos meus dividendos. Então, esse foi o terceiro aporte do mês de junho e expliquei aqui para vocês, mostrei todas as oportunidades, como vai ficar o meu preço médio e eu estou focada assim no longo prazo. Então, lembra-se, gente, que a jornada dos investimentos é uma jornada crescente, contínua e que precisa de bastante disciplina e ao longo desse caminho a gente vai aproveitando aí para aprender cada vez mais. E se você gostou desse vídeo e ficou até o final, muito obrigado por assistir. Desculpa aí, gente, se eu falei meio nada com nada, tá difícil até de pensar por conta dessa gripe, mas semana que vem eu acredito que eu já vou estar 100% aí e a gente vai se falando, tá bom, gente? Muito obrigado por assistirem o vídeo, a gente se vê até o próximo. Tchau!